falar justamente sobre essa questão, porque você fala do seu início, né, na literatura, e o Roberto Piva, né, que é um grande poeta e tal, ele falava que a poesia é uma arte minoritária, né? A poesia é uma arte minoritária. E eu entrevistei o Glauco Matoso, né, que a gente inclusive lançou o livro dele agora. Ele fala também uma coisa interessante, que a poesia é para um pequeno círculo de pessoas alucinadas, piradas e tal, que a poesia sempre vai estar no lado da marginalidade, porque é uma arte realmente com esse viés, né, da marginalidade. Como é que é para você num país como o nosso, que não tem incentivo à cultura, não tem incentivo à arte, e de repente você está envolvido com a literatura, né, com a poesia, com a escrita, e você cria uma editora independente que publica também obras, né, literárias num país como o nosso, que tem um ensino sabotado, que tem descaso do Estado em relação à educação, num país que os professores não recebem como merecem, né? E são realmente guerreiros nessa sociedade. Como é que é para você ainda acreditar em literatura dentro desse contexto tão adverso? Pois é, então, essa história vem desde lá, né? 12, 13 anos, que eu sempre fui aficionado da HQ, da história em quadrinho, né? Eu lia tudo de história em quadrinho, e nesse período começou a sair uma revista chamada Grilo, aqui no Brasil. Essa revista trazia para gente a novidade dos quadrinhos, Robert Crumb, Julius Pfeiffer, alguns escritores nacionais, e depois veio em Fio, e foi indo por aí. E a própria inserção também nesse universo do que era os fanzines, na época, quando a gente já tinha 14, 15, 16 anos. E, e meus amigos, né, meu irmão, que é artista visual, e meus amigos, a grande maioria músicos. Então, eu fazia teatro nessa época, além da questão da poesia. Então, veio vindo daí, crescendo na literatura, né? E a gente viveu um período de ditadura militar, né? Que a coisa era bem violenta, até porque onde eu morava, aqui em Niterói, num bairro chamado Ingá, eu morava na rua onde era a sede do governo aqui em Niterói. Niterói já foi capital um dia, hoje não mais. Mas aqui tinha um palácio do governo e eu morava na rua. Então, nessa época, eu tinha de 8 para 9 anos. Eu estou dando um histórico para a gente vai chegar lá, tá? Nessa coisa da independência. Então, de 8 para 9 anos, eu acordo, chego na rua, aquela maravilha, né? Tanque de guerra fechando a rua de um lado, caminhão do exército fechando no outro. Todas as entradas para Presidente Pedreira, que é a rua do Palácio, estavam fechadas. Um atirador num prédio que ficava logo na esquina, em frente ao Palácio, em frente à Faculdade de Direito, com um atirador de elite lá em cima. Então, aquilo ficou muito estranho para a gente, né? Eu levei minha primeira geral com 9 anos, porque eu fui comprar... Meu pai pediu para comprar uma coisa na vendinha, quando eu fui passar, o soldado pegou meu short, me puxou, me deu uma geral, porque eu devia ser um arquicomunista, né? Naquela época, devia ser o inimigo público número 1. Mas então começou por aí. E a gente começou, no nosso grupo de amigos, a ter uma relação com aquilo que nos era possível, até pela idade. Pelas coisas que estavam fervilhando, né? O movimento de contracultura, do underground, no mundo inteiro. E no Brasil, aquela coisa da Tropicália, movimento hippie. Então a gente começou a se enfronhar mais por essa área, e evidentemente que a gente sofria tudo aquilo que a ditadura impunha para a gente. Eu fiquei de 13 até 19 anos vendo o mundo através da boca do fuzil e das metralhadoras, né? E das pistolas dos policiais, que me parava 3 vezes na rua, porque eu tinha um cabelão comprido, e a gente cometeu o hediondo crime de ser jovem numa ditadura militar. Então toda hora era parado. E depois entrando no movimento do teatro, sempre de forma independente. Até porque a censura era violenta, a perseguição era violenta. E a gente não tinha idade para estar nem no vestibular, nem nos grupos de terroristas, né, de guerrilha. Então não dava para ser guerrilheiro, não dava para entrar numa faculdade. Sobrou para a gente essa via da contracultura,
E eu digo até hoje em dia para os meus amigos, meus companheiros, que não tinha muita escolha para a gente, não. Se eu não fosse pela contracultura hoje, possivelmente hoje eu fosse um bolsonarista, porque não tinha opção. Lá era uma coisa meio maniqueísta mesmo, né? Você tinha a linha dura militar e tinha os movimentos de resistência. Então, quem não estava na resistência estava praticamente do outro lado. Então, a gente seguiu por essa linha da questão da arte independente, fazia teatro num grupo de teatro independente. Os músicos, aí você de repente vai lembrar também que tinha aquela coisa independente das bandas de garagem, mas bandas de rock na época, né? As bandas de garagem ensaiavam em garagem e ensaiavam em DCEs, nos diretórios centrais de estudantes, e onde a gente ensaiava também no teatro, né? E foi esse movimento nacional, mundial, mas eu estou falando de Brasil. Então, foi um movimento nacional onde aconteceu tudo isso, né? Desde o teatro, com o Grupo Oficina, com Zé Celso Martins, enfim, toda essa explosão artística cultural aqui dentro do Brasil, dentro de um período em que era preciso, mais do que nunca, ter uma via independente, porque senão caía do outro lado. Então, foi mais por aí. Eu não sei se eu cheguei a te responder, mas vamos falar um pouquinho para a gente. Você falou coisas assim importantíssimas.